Conferência de Inverno Stuttgart 2025. Tema geral: a excelência do nosso proceder no Reino de Deus. Mensagem 2. O fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Leitura bíblica: 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 5 a 12. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A ele foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Eu agradeço ao Senhor por sua imensa graça. Temos um tema maravilhoso: a excelência do nosso proceder no reino de Deus. Quando Jesus esteve na terra, ele começou sua mensagem com o arrependimento, pois o reino do Senhor está próximo. Ele também nos diz que o reino de Deus já está no meio de nós. Depois veio a igreja e, naquele momento, em Pentecostes, então o reino não estava apenas, não somente entre nós, mas passou a estar dentro de nós. E o que vivemos hoje, irmãos? O reino do Senhor em nosso interior. E o que acontecerá no futuro? A revelação plena do reino de Deus. É com isso que nos alegramos. Pedro diz que nos regozijemos e estejamos felizes. Pedro conseguiu enxergar isso com mais profundidade do que nós. Só de pensar nisso, ele já se sentia feliz. Ele dizia: há algo maravilhoso diante de nós. Mas talvez nós hoje ainda não conseguimos imaginar ter toda a dimensão dessa verdade. Ontem, alguns testemunhos mencionavam a vinda do reino futuro. O que as Escrituras dizem sobre o reino que está por vir? Vamos ler esses versículos novamente. Talvez a parte final de Apocalipse sobre a Nova Jerusalém. Isso pode tornar tudo mais visível e palpável para nós. Se lermos apenas com a mente, tentando organizar tudo em um sistema teológico, isso não ajudará muito. Nós queremos ver, pois sem uma visão real, não há como ter uma alegria verdadeira. O Evangelho são as boas novas. Queremos beber com alegria das fontes da nossa salvação. É dessa fonte que queremos beber. Alegre-se no Senhor e tenha comunhão com Ele.
É por isso que a vida da igreja nos atrai tanto. Diga ao Senhor, sim, nós queremos isso. Queremos isso ainda mais. Queremos nos alegrar no Senhor. Queremos estar alegres no Senhor. Sim, queremos cada vez mais nos alegrarmos no Senhor. Louvado seja o Senhor. Devemos valorizar aquilo para o qual Ele nos chamou. Isso não é algo pequeno, irmãos. Não é algo para ser resumido em poucas palavras ou apenas para um encontro de domingo. Apenas isso não sustenta o nosso dia a dia. Precisamos de um relacionamento maravilhoso com o Senhor. A nossa fé é diária, é algo que abrange toda a nossa vida. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aprendi isso na escola dominical quando eu era criança. E eu me perguntava, mas o que é isso? Eu não conseguia crer naquilo exatamente. Nem conseguia entender o que era a ressurreição. Tive muita dificuldade para compreender, até o momento em que tive uma experiência real com ele. Por isso, é fundamental que conheçamos o Senhor pessoalmente. Quando jovem, eu dizia que não perderia tempo com Deus e com quem eu não pudesse interagir. Mas o nosso Deus é muito pessoal. Ele veio à Terra como Jesus Cristo. Ele viveu uma vida plena, uma vida humana plena e real, para nos servir de exemplo. Ele teve uma vivência muito humana. Ele sofreu, ele morreu e ressuscitou. E hoje ele pode ser experimentado. Sim, ele pode ser vivenciado com a própria vida. E para vivermos neste reino, precisamos que essa vida seja vivida através de uma conduta íntegra. Nada menos que isso. Uma conduta honrosa no reino de Deus. Uma conduta sem falhas. Precisamos de uma conduta de fé. E agradecemos e louvamos ao Senhor pela nossa fé. No versículo 5, Pedro fala sobre a fé, que nos guarda pelo poder de Deus. Algumas palavras sobre a fé, pois ela é algo fundamental. Nós somos salvos por essa fé. O que isso significa? Significa que é através da fé, não pelo intelecto, pela filosofia ou mesmo pela teologia. Através da fé, somos salvos ao confiar no Senhor. Mas o que é exatamente fé? Como que você a definiria? Irmão Matias, por favor, irmão, apenas explique. Como que você explicaria? Aham. Isso. Não é algo que venha de você. Como que você se sente? O que você pode nos contar? O que isso significa? O que significa confiar? Outra pessoa mencionou um relacionamento de confiança. Já cantamos sobre isso hoje cedo. Ser obediente, viver uma fé obediente. O amor, sim. O amor também faz parte da fé. Vocês têm consciência disso? É um relacionamento de amor, confiança e alegria com Deus. Na fé, todas as realidades espirituais se concretizam. A fé não é algo estático ou apenas uma concordância intelectual. Entende? Fé é amor e confiança, é algo vivo, um relacionamento vivo com Deus.
O 1 Pedro 1,5 diz que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. O que sustenta esse relacionamento de confiança e amor com Deus? Por trás disso está o poder de Deus. E onde está esse poder? Alguns dizem: eu não consigo acreditar. Ouço muito isso quando prego. Não consigo ter fé. Simplesmente não consigo. Não é possível. Posso até ser compassivo, mas ter fé parece algo impossível. Ninguém consegue ter fé por si mesmo, mas a fé é o requisito para a salvação. Então, o que é fé? Fé é um presente. Às vezes dizemos aos incrédulos: deixe que a fé lhe seja dada. Eu diria que é o requisito mínimo para se tornar um cristão: ser salvo e nascer de novo. Muitos pensam: preciso ser alguém melhor para aceitar Jesus na minha vida. Não. Venha do jeito que você está. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite-o com fé. Diga a Ele: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo que fizeste por mim na cruz. Aceite sua salvação e o perdão dos pecados. Reconheça-o em sua vida. Não é necessário nada além disso. Não é preciso mais nada. Não precisamos complicar. Não precisamos dificultar as coisas. Às vezes pensamos que precisamos entrar em debates ou ter respostas para todas as perguntas difíceis. Lembre-se de Nicodemos, o fariseu, que foi até Jesus à noite e disse: bom, mestre, tu és um mestre vindo de Deus, e os fariseus sabiam disso, mas Jesus nem o deixou terminar a frase e ele disse: você precisa nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Não poderá ver o reino de Deus. E isso encerrou o assunto. Acabou com a busca por mero conhecimento ou com a autojustiça. Acabou com tudo isso. Aceite Jesus em sua vida. Este é o novo nascimento. É assim que você ganha vida. Você se torna alguém vivo. Percebem como a fé e o novo nascimento estão interligados? Ao pregarmos o Evangelho, as pessoas devem ver que não é difícil, é algo rápido. É possível para todos receberem a vida de Deus. Basta um mínimo de fé, o mínimo de confiança. Esse é o requisito. Então, pelo poder de Deus, você nasce de novo, guardados para uma salvação que será revelada nos últimos tempos. Como diz em 1 Pedro, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O texto diz que somos guardados pelo poder de Deus. Porém, Pedro também olha para o futuro. No versículo 5, Pedro tem um objetivo claro e decisivo. E esse objetivo é a salvação, mas é pelo poder de Deus através da fé. O que é a salvação? É ser livre do julgamento do Senhor. E o que e o que mais significa ser salvo? O que vocês diriam? O que isso significa? A salvação não é apenas perdão e redenção do pecado, é também ser livre do poder do pecado. A salvação envolve muitas coisas. O que mais podemos dizer sobre ela? Em certo sentido, significa tornar-se livre.
significa libertação dos ataques do inimigo, libertação de Satanás. E também significa redenção. O que mais vocês acrescentariam? Significa uma libertação completa. Eu diria que ligada à salvação está a transformação e a glorificação. Não fomos salvos de qualquer jeito. Agora enxergamos o objetivo. Vemos a salvação com esse propósito. Falando em transformação, alguém lembra de um versículo sobre isso? Vamos ler Romanos 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um versículo maravilhoso e abrangente. Não vos conformeis com este século. Que versículo maravilhoso. Continuando, aqui diz que a salvação está pronta para ser revelada. Por que Pedro diz que ela está pronta no versículo 5? Porque Deus tem um propósito para você sob a perspectiva da eternidade. O Senhor não conhece as limitações do tempo. Ao nascer de novo, você ganhou algo imensurável. Algo que você recebeu, tudo que Deus quer lhe dar de presente. Isso é maravilhoso, irmãos. É incompreensível. E sim, este Cristo está vivo. Ele é a própria vida. Ele é a vida de Deus em nós. E essa vida deseja crescer. Nosso crescimento também faz parte da salvação. Deus nos vê como adultos, como pessoas amadurecidas. Muitas vezes nos sentimos incompletos. Enxergamos nossas falhas, mas devemos nos olhar sob a perspectiva do fim. Olhe para si mesmo a partir do resultado final. Como estarei quando o Senhor voltar? Lemos a primeira carta de João numa conferência e foi uma carta maravilhosa. Deveríamos estudar essa carta em uma grande conferência também. Tivemos nessa conferência apenas 4 reuniões e foi pouquíssimo tempo, mas foi um período muito intenso para cobrir a carta de 1 João na sua totalidade. Lemos 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler esse versículo. Vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Aleluia. Mas, e o que isso significa? Pedro diz que para nos regozijarmos. Mas o que é regozijar-se? É estar muito feliz. É mais do que uma alegria comum, é algo profundo.
vem da certeza da nossa salvação e da herança que Deus nos prometeu. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
Aleluia. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito, por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos em todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porque para isto, porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa,
ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, se todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, segundo o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado
em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge do meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé,
certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente seu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Aleluia. O nosso tema é a excelência do nosso proceder no reino de Deus. Vimos que essa conduta começa com a fé e o novo nascimento. Não é apenas seguir regras, mas viver a vida de Deus em nós. A transformação que ocorre quando deixamos o leite espiritual nos nutrir. Essa transformação deve ser visível em nossos relacionamentos diários, no trabalho, em nossa casa, com as autoridades e na igreja. Pedro nos mostra que mesmo nos sofrimentos podemos glorificar a Deus, pois o nosso exemplo é Jesus Cristo, que sofreu injustamente. Lembre-se, vocês são pedras vivas sendo edificadas. Cada um de vocês tem um papel vital nesse corpo espiritual. Não vivam mais para si mesmos ou para os desejos deste mundo, mas vivam para a vontade de Deus que os chamou das trevas, que a nossa vida reflita a maravilhosa luz do reino e que o amor fraternal seja o que nos une e o que nos fortalece. Resistam, irmãos, ao inimigo, permaneçam firmes na esperança, pois o Deus de toda a graça já nos garantiu a vitória final. Sejam sóbrios, vigiem e orem uns pelos outros. Nossa jornada aqui é curta, mas o que nos espera é eterno. Mantenham os olhos focados na glória que será revelada. Ó Senhor, obrigado por tua palavra que nos guia. Que ela produza frutos abundantes em cada coração dos irmãos aqui presentes. Pois sem ti nada podemos fazer, mas em ti tudo é possível. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor, irmãos, diga ao Senhor o que você precisa. Mesmo que sua alma esteja angustiada, mesmo que a sua mente esteja confusa, abra o seu coração. Diga ao Senhor: Pai, eu preciso de transformação. Eu preciso de uma mudança nesta área. Quem de nós não precisa ser transformado? Se todos nós disséssemos isso na casa do Senhor, quão gloriosa seria a casa do Senhor. Quão gloriosa seria revelada a glória do Senhor e as suas riquezas na casa do Senhor, se todos nós tivéssemos essa atitude. É possível, irmãos e irmãs. O Senhor deseja tornar a sua igreja gloriosa, edificá-la gloriosamente, sem mácula ou ruga. Devemos estar preparados para nos voltar ao Senhor, mudar os nossos caminhos e voltar para Ele. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos.